Eu leio devagar, porque eu fico ali meio saboreando. Quando eu leio um parágrafo, porra, que bacana. Uma leitura, digamos, meio de profissional. O joalheiro vendo ali pedras preciosas. Nem é que eu queira, é um impulso natural. Esse é o melhor livro que eu conheço sobre João Gilberto, porque o Zusa foi muito amigo do João Gilberto. Conheceu muito, estudou muito, é músico, dedicou a vida a isso, tinha a confiança do João. A Rita, saiu esse livro, eu adorei, escrevi bastante sobre o livro. E depois teve um segundo, uma outra autobiografia. E a Rita fez questão que eu escrevesse, já estava malíssimo, acho, que eu escrevesse uma apresentação do livro. Grande amiga da vida inteira, eu acho que eu até recebi as provas do livro para eu escrever. É de uma sinceridade brutal, né? Eu sofri muito também lendo isso aqui, mas ela é demais. E principalmente nos últimos anos, ela se tornou uma política muito ativa. Ai, coisa linda. Meu crush atual é a Socorro Acioli. Esse livro é maravilhoso, das melhores coisas que eu já li. Porra, que coisa louca, que audácia, que criatividade. O outro é muito bacana. Depois eu li o outro, fui ler o Cabeça do Santo, que é muito legal e tudo mais. O da oração é uma coisa única ali nos meus universos literários, e uma construção de um romance. E depois a segunda parte, quando ela volta ao Brasil. Eu gosto muito dessas mulheres novas que estão escrevendo, a Giovanna Madalosso, Sweet Talk, a Teta Racional. Minha amiga também, a Giovanna, que conheci, morou em Nova York no mesmo tempo que eu. Era o garçonete que queria ser escritora, a Giovanna, e ficou uma das melhores. Fui juntando o livro a vida inteira, sou um leitor ávido, e fui juntando, mudava de casa e tinha um quarto no apartamento que eu morava antes, em Ipanema, que era 4 paredes, do chão ao teto, de livros só. Aí a minha filha falou: pô, pai, olha só, você paga um aluguel de mais um quarto, você aluga mais um quarto só para guardar livros que você nunca mais vai ler. Vamos desapegar. A palavra foi essa, foi boa esperança. Peguei pouquíssimos que tinha autografado ali, Rubem Fonseca, Rui Castro, amigos. Preservei ali no carinho. Nesse desapego, eu tinha também uma das paredes, tinha uns 800 livros, uma coleção espetacular de livros de música, sobre música. Mas eu achei melhor eu doar tudo para o Museu da Imagem do Som. Eles fizeram a coleção Nelson Mota e me prometeram que, se eu precisasse, eles mandavam em casa para eu pesquisar. Um outro que eu amo, esse daqui dá para ler de vez em quando, uma cartinha ou outra. São as famosas cartas do Joyce para Nora Barnacle. Cartas pesadas. Olha, já está meio estrupiado. Mas é um livro extraordinário, de um erotismo, de uma humanidade. Ainda tenho aqui, vai ter uma doação breve. São só livros sobre Glauber Rocha, que eu usei para escrever o meu, que vai ser filmado agora. A biografia do Glauber quando jovem, né? Porque o meu livro termina quando ele, com 23 anos, se consagra com Deus e o Diabo na Terra do Sol. E o Glauber é uma figura única, né? Ele transcende qualquer coisa, o estilo, a linguagem, a cabeça. Então é ali a formação. Você vai ver ali que está se formando o Glauber Rocha. A partir já do Dragão da Maldade, o segundo filme dele, ele já foi enlouquecendo muito, fumava, cheirava, viajava de aço. Aí imagina um cara com a cabeça dele, com essa gasolina, aí levantou voo praticamente. Fui muito amigo dele e convivi muito com ele também nos últimos anos dele. Morávamos na praia de Ipanema. E foi muito triste, porque o Glauber estava completamente deprimido. Ele sofria pelo Brasil, entendeu? Ele via notícia, não, ele somatizava, sentia dor física. Ele foi embora para Portugal, de onde voltou morto praticamente. Eu tenho uma grande quantidade de livros sobre a Maria Callas, que eu adoro.
Eu morei na Itália também, e ali eu desenvolvi muito um gosto pela música clássica, que eu não era muito ligado. E aí me apaixonei pela Callas, que era a diva das divas, né? Ah, esse cara eu gosto muito, o Alberto Mussa. É um cara que faz romances policiais, mas em 1530, no início do Rio de Janeiro, quando a cidade tinha 800 habitantes. Depois tem outro que se passa ali, iniciozinho do século de 1900 e pouquinho, um crime no Rio de Janeiro, misterioso, ele faz muito bacana. O Caetano tem só um livro, né? Tem só o Verdade Tropical, que é um livro maravilhoso. Ah, essa é uma outra autobiografia poderosa. É torrencial, é Caetano, né? E também é alta literatura, né? A descrição do Caetano dali na cadeia, que a coisa é Memórias do Cárcere, né? O homem tem estilo, né? Sempre gostou, ele gosta de português, ele escreve um português perfeito, dá esculacho nas pessoas, ele valoriza a língua, né? Aliás, a música língua dele, o rap, é uma das que eu mais gosto. Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Outro grande amigo e grande amor também, que tenho quase todos os livros dele. Esse doidão aqui, queridaço. Leminski é um espetáculo, né? Falava latim, era faixa preta de judô, falava grego antigo, falava 5, 6 línguas. O Leminski era um erudito doidão, mandava, partiu aos 45 de cirrose. Eu escrevo todo dia, na verdade, ali. Ou eu escrevo uma vez por semana uma crônica de jornal, mas muitas vezes escrevo um texto para o Instagram, uma coisa assim. Como foi essa transição para a rede social? Você lida bem com isso hoje? Otimamente bem. Olha, eu me digitalizei cedo. Para a minha geração, ali eu tive o primeiro laptop em 87, comprado numa contrabandista do Paulo Coelho. Mas o Instagram foi já na volta ao Brasil, meu neto. Ele falou, vou abrir a conta no Instagram. O que é isso? Eu falei, não, posto umas coisas de gato aí, só para brincar. Mas eu fui gostando. E depois também tem a possibilidade de escrever textos brabos, sério, textão. Textão no Instagram é 2.000 batidas. Mas é um exercício muito bom, porque exige ser econômico ali, não ficar gastando palavra em vão e se repetir. Então é um exercício muito bom também, se você for fazer a sério. Ah, esse daqui esse está comigo desde a juventude, olha só. Acho que é o livro que eu mais li também, nesse sentido de ir voltar, estudar, reler coisa, é uma bíbliazinha. Esse é um livro do Daniel Pisa sobre o Francis. E esse é um livro do Francis, muito bom. Não sei quem me deu isso. Ah, foi ele, Francis. Não entendi porra nenhuma. Se você não entendeu, mas... We are here. Já estava em Nova York. Uma coisa que aprendi também com Paulo Francis. A gente ia ao cinema em Nova York, aí passava uns 15, 20 minutos, o filme estava falando, vamos embora, já perdemos o dinheiro, não vamos perder o tempo. Eu falei, nunca tive coragem de fazer isso. Falei, não, 15, 20 minutos, se o filme já não disse o que veio, tchau, não vem mesmo, vai embora. E o livro, mesma coisa também. É muito ruim esse aqui. Ele não liga, porque o outro livro dele que chama O Afeto que se Encerra, muito lindo livro. Esse não, porque é chato, é meio polêmico, com mulheres e chato. Acho que eu nem acabei de ler. Isso você falou pra ele? Você falou que era chato? Deus me livre. Tá louco? Eu tenho amor à vida. Isso foi uma coleção que o Rodrigo Teixeira, esse produtor de cinema, ele bolou de times de futebol. Pegou um autor cada um.
Pô, teve coisas espetaculares, o livro do Rui Castro sobre o Flamengo, o Vermelho e o Negro. Teve livro do Washington Oliveto sobre o Corinthians, e me chamou para fazer o do Fluminense. E aí eu escolhi fazer essa biografia de um time de futebol do Fluminense que jogou em 1975 e 76, que entrou para a história como a Máquina, que era um time de sonhos. E tem um detalhe poético que eu gosto muito disso também, é que, no final das contas, a Máquina perdeu. Depois de ganhar de todo mundo, no final, a Máquina perdeu para o Inter de Porto Alegre, tomou um banho. E depois a Máquina também, no outro, a Máquina perdeu para o Corinthians, naquela invasão corintiana. 70 mil corintianos invadiram o Rio de Janeiro, tinha mais corintianos do que tricolores no Maracanã. Claro, uma chuva torrencial, mas é um bom final, achei um final bacana. Mas Libertadores de 23 agora também, imagino que tenha sido... Foi parecido, né? Agora foi a Vingança também. E dois amigos, duas figuras icônicas. O Ali Salomão, grande poeta, uma grande figura, letrista genial. E isso aqui é um dos meus grandes ídolos, lendário Ivan Lessa. Isso eu comprei num sebo, consegui. O Ivan saiu do Brasil, foi um expoente da cultura, Pasquim, toda aquela turma ali. Depois saiu do Brasil, foi morar em Londres, nunca mais voltou. Morreu lá, ficou o resto da vida, chamava o Brasil de Bananão. É um cronista genial dos anos 60, 70. Eu li recentemente novidades do Giovanni Martins, Via Ápia. Esse é bacana também, o Giovanni. Esse você leu recentemente. Esse eu li depois do outro, era muito difícil. Porque o outro é metade do livro escrito em favelês, né? E a outra metade em fino português, numa linguagem de favela que eu acho muito interessante, que é aí que surgem palavras, coisas incríveis. Não, eu li o livro do Agualusa, O Mestre dos Batuques, muito bom o livro, passado lá na Angola no início do século XX, que eu tinha um mestre que desenvolveu técnicas espetaculares de comandar batalhas pelos batuques dos tambores, uma bateria de escola de samba. E tem um código, né, porque a ordem para as tropas, para atacar, para retroceder, para ir para frente, para trás, tinha um monte de batidas diferentes. O Agalusa tem um livro extraordinário também, que é Teoria Geral do Esquecimento. Isso é uma maravilha, recomendo. E quando conheci o Domênico, eu adorei a figura dele, que ele era italiano típico, engraçado, folgado e um sábio, né? Me interessei principalmente porque o Domênico explorava o ócio criativo. Eu achei um enfoque interessantíssimo. Nessa alvorada do mundo digital, tudo o cara vir para fazer do mundo digital libertador e não escravizador. Como você vai ter boas ideias se você está sendo atropelado, está puxando uma carroça de pedra? Não tenha, seja criativo. Ah, sim, sim. E eu falei uma coisa ultra superficial, grosso, mas o papo é sério. Ócio criativo, pense nisso. Não é vagabundagem, é outra coisa. Ócio criativo. Tem algo que você queria ter escrito e não escreveu? Eu queria fazer um grande romance empolgante, assim. Eu tenho 3 romances, né, e um livro de contos. O primeiro foi O Canto da Sereia, que, a meu ver, é muito incompleto. É uma primeira tentativa, uma boa ideia de um assassinato misterioso em pleno carnaval da Bahia. Tem personagens legais. Mas eu digo que é um caso raro, que depois fizeram uma minissérie de televisão do meu livro, com a Isis Valverde, dirigido pelo Zé Luiz Villamarim. E eu falei claramente para todo mundo, o filme é muito melhor do que o livro. Ficou muito melhor. Eles mudaram o final. E a Isis arrasou, né? Porque ela nunca tinha cantado na vida. A mulher passou um mês, dia e noite, com uma professora de canto. Ela é danada. Mas o meu melhor romance é Ao Som do Mar e à Luz do Céu Profundo.
se passa em 1960, né? É na transição aí, saindo dos anos JK, em Copacabana, aqui no bairro Peixoto, que era como uma cidade do interior. E a chegada de uma garota americana de 16, 17 anos, que jogava futebol muito bem. E a história da integração dessa garota com a molecada do futebol. E tem tudo, os carnavais dessa época, a lança-perfume, o mundo do crime. Eu vou dar um spoiler, né? A um dado momento, já para dividir o livro, a garota americana morre. Cacete, tinha que ser isso, para a história funcionar, né? Cara, eu levei uns 2 meses para escrever. Falei, não vou conseguir, porque aí tinha que escrever a morte, o velório, o pai, os amigos. Eu falei, não vou aguentar. Tenho 3 filhas, né? Até uma catarse assim, eu poder escrever, me botar dentro do papel daquele pai que tinha perdido uma filha de 17 anos. Então ali eu dei tudo mesmo, o melhor de mim como escritor, digamos.